Será que essa vida não passa de um jogo? E esse jogo tem algumas regras, e quando a gente vem para jogar esse jogo, a gente não sabe, mas a gente vem para aprender e para saber como é que funciona isso aqui. Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Tive aqui uma inspiração sobre isso, uma meditação que eu estava fazendo, e aí me veio essa percepção bem clara a respeito desse jogo que é a vida e que a gente vem para aprender como é que funciona tudo isso. Então, quando a gente chega aqui, a gente não sabe, né, como é que faz, como é que são as regras, e aí a gente vai tendo. Sabe aquela história que sempre falam, né, quando você nunca jogou um jogo ali de baralho e você não sabe, e a pessoa fala assim, vai jogando que você vai pegando, né? Se a gente explicar aqui vai complicar, então vai jogando que você vai aprendendo. E aí, algumas vezes você acerta e você nem sabe direito porque você acertou, e aí outras você erra e aí você vai assimilando as coisas, né? É mais ou menos isso que acontece aqui no meu entendimento, né? Quando a gente tá aqui, a gente não sabe. E aí a gente vai pegando informação daqui, informação dali, né? A gente tem, quando a gente é criança, né, pequena, a gente tem informação da nossa casa, dos nossos pais, da nossa família, da escola, né, dos professores, dos nossos amigos, depois mais pra frente no nosso trabalho, nas nossas redes de informações que a gente tem. Então a gente vai tendo muitas e muitas informações. E aí a gente começa a jogar esse jogo pelo que a gente tá percebendo, né? A gente vai pegando um pouco daqui, um pouco dali, né? Muitas coisas do que a gente pegou em casa também, dessas informações. E aí a gente vai formando ali algumas regrinhas ali, né? Então é assim que funciona, aqui eu tenho que fazer assim, para me conseguir isso é assim, e a gente vai interpretando as coisas e vai aprendendo a jogar. Só que tem um detalhe, porque nesse jogo tem as regras do mundo e tem as nossas regras. E quando a gente chega aqui, a gente não sabe nada, né, das regras do jogo, e aí a gente começa a jogar pelas regras do mundo, do que a gente ouve, do que a gente sabe, né, até então das informações que chegam pra gente. E quando você começa a jogar pelas regras do mundo, que é os conceitos, né, a moral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, as comparações, e tem toda essa regra do mundo e essa pressão toda que é o mundo, né? Então, chega um momento que você começa a jogar muito esse jogo e começa a pressão ser forte, porque o jogo, as regras do mundo, ela tem uma pressão muito forte sobre a gente. E essa pressão chega uma hora que você vai perder. Então, basicamente é isso. Quando a gente fica jogando pelas regras do mundo, esse jogo que é essa existência nossa aqui, se a gente ficar jogando pelas regras do mundo, a gente perde. Até que a gente passe a saber quais são as nossas regras. Enquanto a gente não sabe quais as nossas regras e joga pelas regras do mundo, a gente perde. Mas
Mas é totalmente previsível isso, já estava previsto, né, nesse jogo que seria assim, que a gente primeiro precisaria viver pelas regras do mundo para a gente entender como é, quais as sensações, como receber essa pressão, viver dessa forma. E até, sei lá, uma certa idade, a gente até que tem uma tolerância, uma proteção, porque a gente está ali experienciando, entendendo como funciona. Chega uma hora que você sabe aqueles momentos, eu tive esse momento, né? Quando a pressão tá muito forte, você acaba ficando até meio perdido, porque você tá naquela pressão do mundo, que o mundo tem essa função, vamos dizer assim, de colocar pressão, colocar comparação, de colocar competição, aquele jogo, né? E aí você dá aquela pirada, aquela surtada, né? Você pode ficar doente, você pode ficar com uma depressão aí forte, porque você já não aguenta mais isso. Eu tive crise de ansiedade e aquela vontade de sumir, sabe aquela vontade bem específica assim de sumir, eu não quero ver ninguém, eu quero entrar na minha caverna, eu quero ficar aqui, tipo assim, aqui eu tô protegida, né? Então, pensando nisso até que eu cheguei, né, a essa informação. Então, a gente dá aquela pirada e para tudo, que é o momento de parar. Ou então você sai da sua vida, às vezes você tava até numa situação aparentemente pro mundo, né? Você tá sobre as regras do mundo, às vezes pro mundo você, nossa, aquela pessoa tá super bem, por que ela saiu, por que ela desistiu, por que ela, né? Por que ela pirou na batatinha? E aí é por causa disso, né? E aí é um convite da vida para, querida, agora você já viveu bastante sobre as regras do mundo, então agora você precisa aprender quais são as suas. E aí é o que acontece muitas vezes quando a gente precisa passar esse momento de recolhimento, né? Das religiões que falam é o deserto, né? Deserto da alma. Então é aquele momento que você... É um momento difícil, mas é um momento muito precioso. Então, se você passou aí por um momento muito difícil, né? Que às vezes a gente lê, né? Pelas regras do mundo a gente lê... Eu fracassei, eu desisti, eu fiquei doente, né? Qualquer coisa que tenha acontecido, então você pensa que é um convite que chegou da vida dizendo agora vamos aprender quais são as suas, né? E aí, nesse momento que a gente se interioriza, a gente começa a separar as coisas, né? Tá, o mundo tá falando que isso daqui é bom. Será que é realmente bom? O mundo tá falando que as pessoas precisam disso, casar, ter filhos, ter dinheiro, ter casas, ter isso aqui, ter posses. Tá. Será que isso serve pra mim? Será que casar serve pra mim? Será que ter filho serve pra mim? Será que cachorro serve pra mim? Será que ser um vencedor das Olimpíadas serve pra mim? Será que ser um jogador de futebol famoso serve pra mim? Então, aí chega um momento que você precisa se questionar se tudo isso que estão dizendo serve pra você, né? E aí é o momento que você começa a entender como você funciona, como é pra você. Porque aí, quando você começa a entender isso, saber como é pra você, aí você começa a ganhar.
Aí você começa a ganhar as partidas. Quando você começa a entender as suas regras, o seu jeito. Aí você não perde mais. Porque enquanto você está jogando pelas regras do mundo, você tem sempre aquela sensação que você está perdendo. Que você não é suficiente. Que você não é bom bastante. Que está faltando algo. Que você precisa saber mais. Que você precisa se informar mais. Que você precisa ter mais dinheiro. Então, está sempre faltando algo. E quando você entende que para você o que é suficiente para você, muitas vezes não é o que estão falando. E aí você começa a sentir a paz, que tá bom, esse jeito aqui tá bom, pra mim assim tá bom, o simples tá bom. Você começa a ver valor na simplicidade, na beleza, de ouvir um pássaro cantar, de ver a chuva. Então você começa a ver beleza na simplicidade. Então, essa sabedoria linda, né, que eu acessei, eu venho aqui passar para você. Se você ainda não sabe quais são as suas regras, mergulhe em você e aprenda a saber como é para você que funciona esse jogo. Jogue, esteja no mundo, aprenda a jogar, mas aprenda a jogar o seu jogo, as suas regras. E aí você vai conseguir sentir o gosto de ter uma existência, sabe? De curtir a sua vida. Um grande beijo.